Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta com o Crialogando, o podcast oficial da SCB produzido pelo Numar SCB, o núcleo maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira. Eu sou o Danilo, paleontólogo e presidente do Numar SCB. Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou o Christian Brito, sou sociólogo, professor universitário e diretor de ensino e extensão do Numar SCB. Estou aqui muito animado hoje com uma participação muito especial. Certamente teremos um podcast histórico nesse dia de hoje. Realmente, hoje nós estamos celebrando neste podcast, neste ano, na realidade, os 50 anos da Sociedade Criacionista Brasileira, a SCB. Quando a gente fala essas Uau! siglas aqui no podcast, é isso aí, né? Então, a Sociedade Criacionista Brasileira está completando 50 anos esse ano. E estamos aqui com dois convidados que são, né, o pai e filho, que são os fundadores desse ministério que nós hoje fazemos parte e que está espalhado por todo o Brasil. Muito bem-vindos, Rui e Rui. É uma satisfação estar aqui nesse podcast, nesta ocasião, que realmente é muito singular, comemorativo dos 50 anos da Sociedade Criacionista Brasileira. Queremos, em primeiro lugar, agradecer a iniciativa do NUAR em estar gerenciando esses podcasts todinhos. Realmente é um grande trabalho e o trabalho todo que o Numar tem feito já há vários anos, talvez quase 10 anos também, já são uns 8 anos pelo menos, não é isso? Começou final de 2015, né? Exatamente, talvez bem 7 anos já no mínimo, que é um trabalho excelente e que serve como modelo para os demais núcleos do Brasil que foram fundados após a fundação do núcleo de Maringá. Bem, o meu nome é Rui Carlos de Camargo Vieira, meio comprido. Lá na minha cidade natal diziam que quem tem 4 nomes é ladrão de cavalo, mas não sei, né? Mas na realidade, o meu nome de Carlos é porque eu nasci na cidade de São Carlos. E os meus avós, meus bisavós, são carlenses, todos davam o nome de Carlos para os seus filhos e, portanto, os meus avós, meus bisavós e tios-avós, tias-avós, todos têm Carlos no nome. E o nome de Rui porque meu pai era um grande admirador de Rui Barbosa. Meu pai era advogado e no século passado, no começo do século passado, ele se formou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e era uma época em que o Rui Barbosa ainda estava presente. Aquela oração aos moços que ele fez é muito conhecida. Então, sou o Rui Carlos por essas razões, esses motivos. E Camargo porque é o sobrenome da família de minha mãe. E Vieira, que é o sobrenome da família do meu pai. Então, eu sou formado em engenharia. Na realidade, hoje em dia eu acho que eu não sou mais nada, mas apesar de estar escrevendo um livro sobre mecânica dos fluidos, um compêndio Olha, também, um atlas de mecânica dos fluidos, Uhum. olha. com 6 capítulos, que é uma reedição do primeiro livro que eu escrevi, chamado Atlas de Mecânica dos Fluidos, que eram só 3 volumes, agora está ampliado para 7 volumes. Uau! E é um trabalho que eu continuo fazendo porque eu gosto da área, trabalhei muito, eu diria, me formei na Escola Politécnica de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Depois fui lecionar no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que era o único local no Brasil que tinha cursos de mecânica dos fluidos. Nas outras universidades era basicamente hidráulica, que estava muito ligada à engenharia civil. E a mecânica dos fluidos é muito mais ampla do que simplesmente a hidráulica. A hidráulica é um pequeno campo da mecânica dos fluidos. Depois de formado, fui lecionar lá no ITA,
onde fiz praticamente uma pós-graduação. Na época não existia pós-graduação no Brasil, ela só foi institucionalizada muito tempo depois, mais de Uau. 20 anos depois de eu estar formado. Então não havia Uhum. cursos de mestrado, de doutorado. Por aí já podem avaliar a minha idade também, em conjunção com os 50 anos da sociedade, né? E eu peço desculpas se a minha voz não está muito audível, muito, porque realmente depois de uma certa idade as cordas vocais elas ficam Uhum. meio desgastadas, né? Quando, Especialmente quando porque você eu falou no carrego. início do século passado, a gente já começou a entender um pouco mais, né? Então, os contextos, né? Aliás, eu sempre brinco que eu estou com a idade de um século menos 7 anos. Nossa. Ele vai Uau, fazer 92 anos agora, dia 15 de junho. Uau, uau, uau. Bem, isso é uau. um pequeno detalhe. Mas, na realidade, se vocês querem saber um pouco mais a meu respeito, além dessa parte profissional, eu, depois que eu conheci o Evangelho, eu me tornei uma pessoa criacionista. Antes disso, eu não Uhum, era absolutamente nada. Não digo nem ateu, nem agnóstico, era nada. uhum. Mas, providencialmente, conheci o Evangelho e adotei essa posição de defensor daquilo que está no texto bíblico a respeito da criação do nosso universo, da vida, Uhum. dos seres vivos e os planos que estão baseando toda a existência e com as suas finalidades, propósitos e desígnios de alguém que foi o criador de todas as coisas. Uhum. Então, me tornei um criacionista e comecei a trabalhar nessa causa criacionista. Em tudo que nós nos sustentamos hoje, como no bar, como SCB e até né, a própria igreja brasileira, na realidade foi porque estamos nas costas de gigantes, pessoas que se empenharam no Uhum. passado, né, compraram a briga, no caso, em relação ao criacionismo, pessoas com conhecimento técnico né, e experiência na área, mostrando que Verdade. a ciência conversa com a palavra de Deus. Ou o contrário, né, a palavra de Deus revela a verdade em relação à ciência. Então é importantíssimo Exatamente. entendermos isso, né? Verdade. Inclusive, vale a pena dizer, nós vivemos hoje numa época em que as coisas são muito efêmeras, né? E você vê vários movimentos que nascem e logo, Uhum. logo em seguida já não se ouve mais a respeito, né? Então é muito interessante, né, estarmos aqui diante de um ministério que tem os seus 50 anos. 50 anos não são 50 dias. Então há uma caminhada, há uma experiência, há uma fundamentação, né? E eu posso dizer, inclusive, que algo só pode durar, né, dessa forma e permanecer sólido se o Espírito Santo de Deus estiver envolvido no projeto, né? A gente Sem sabe dúvida. disso. Então, acho que é uma coisa que vale a pena pontuar, né? É um grande privilégio, né, estarmos aqui com o Dr. Rui, com o seu filho, Rui também, e estarmos nesse ano em que comemoramos, né, uma data tão importante. Na realidade, a gente tem de dar graças a Deus por ter sido revelada a sua mensagem na Bíblia. E estudando a Bíblia, a gente vê realmente que as coisas que estão ao nosso redor têm um objetivo, têm um propósito. E eu até estou escrevendo um pequeno artigo com o título de Das Leis do Criador ao Criador das Leis. Que, na realidade, se nós começamos a estudar, por exemplo, mecânica dos fluidos, nós vamos ver que Deus se revela nas minúcias. Uhum, E assim, não só nas minúcias, mas eu diria no próprio macro, na uhum, visão macro da mecânica dos fluidos. Quando se fala em mecânica dos fluidos, desculpe eu falar muito a respeito da minha Não, tranquilo. especialidade, mas isso se estende a qualquer outra especialidade da uhum, chamada ciência moderna. Né? A gente vê desígnio e propósito. E há um uhum, planejamento. Se há um planejamento, há um planejador. Então, uhum. a pessoa que se diz ateísta ou agnóstica,
na realidade, é por falta de conhecimento. E daí a necessidade de um movimento como esse, um movimento criacionista, de levar avante esse conhecimento, disponibilizar esse conhecimento para pessoas que não tiveram e não estão tendo a oportunidade de ver esse outro lado, ver a natureza, os fenômenos naturais, enfim, tudo que é objeto da atual ciência, da pesquisa científica, não vê o outro lado que é o lado que mostra a existência de um planejador. Uhum. Então eu fico muito alegre de estar vendo que depois de 50 anos, já o número de pessoas que tiveram conhecimento e que, portanto, puderam adaptar a sua maneira de ver, a maneira de pensar a novos parâmetros, é realmente para louvar a Deus também, não é? Amém. Com Sem certeza, dúvida. sem dúvida alguma. O meu Rui é com I, o do meu pai é com Y, ele é ainda da ortografia antiga. Eu tenho o Correia da minha mãe e o Vieira do meu pai. Aham. Aham. Nasci em São José dos Campos, como ele falou, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E com 2 anos e pouco nós fomos morar em São Carlos. Após isso, tive o privilégio de iniciar meus estudos no antigo ginasial, no Ginásio Adventista Campineiro, lá em Hortolândia, que virou depois IAC, depois virou IASP e é o UNASP de Hortolândia, né? A primeira fase, digamos, de vida foi lá e posteriormente o primeiro e o segundo científico também foi feito lá, e razão pela qual tem a ver com o início da Sociedade Criacionista Brasileira, porque eu me formei no ginásio em 1969, então já há mais de 50 anos, e na época o nosso diretor que estava lá era o professor Arthur Dasso, tem uma comissão de alunos, foi solicitar para ele para termos o segundo grau, a parte voltada para poder fazer vestibular e tudo mais, né? Tanto para a parte de medicina quanto para a parte de engenharia. E a direção do colégio se reuniu e aceitou esse desafio. E o que aconteceu? Eles tinham professores para todas as outras disciplinas, mas não tinham para 3 disciplinas: física, química e biologia. Aí, nesse começo, o meu pai solicitou à Universidade de São Paulo para que ele pudesse dar aulas gratuitas no final de semana. Então, ele saía de São Carlos, sexta-feira à tarde, ia lá para Hortolândia. Nós tínhamos aulas sábado à noite, domingo pela manhã de laboratório e as 2 primeiras aulas na segunda-feira, logicamente com a autorização da USP. E então eu tive o privilégio de ser aluno de física do meu pai. E a parte de biologia e de química eram 2 professores do cursinho lá de Campinas. E eles não eram criacionistas. E os livros que foram indicados e as matérias que estavam sendo ensinadas eram também evolução. E Uhum. aí a cabeça dos alunos começou a fervilhar, né? Fica tudo misturado ali. Tudo misturado. E foi, então, em função disso, né, em 1971 para 72, que foi quando tudo começou com o início da Sociedade Criacionista Brasileira. Então, eu fiz esse introito para poder Uhum. mostrar quando que as coisas começaram, porque não existia literatura, muito pouco em português, né? Então, houve aí, da parte, digamos, do meu pai, que sempre acompanhou os filhos. Eu tinha um irmão que já faleceu, Pedro Henrique, que também estudava nesse colégio, e viu a necessidade de ter materiais para auxiliar os filhos e aos colegas dos filhos, né, no colégio. Porque na realidade é um problema educacional. É um problema Uhum. social, na realidade, né? Mas educacional porque as crianças começam a ser ensinadas
com uma visão, nós chamamos de uma cosmovisão, uma estrutura conceitual que é evolucionista. Sim. É um naturalismo filosófico, uma filosofia naturalista. E Uhum. isso aí permeia toda a sociedade, desde os estudos primários, secundários, na própria universidade, mas também permeia a sociedade. Filmes, vídeos, livros, matéria de impressa, matéria da imprensa falada, escrita e visual, é tudo com essa estrutura, essas coisas são abordadas sempre nessa estrutura conceitual evolucionista, que é tida como uma verdade. Uhum. Então começam problemas muito graves, não é? Se a pessoa não tem o conhecimento só tem conhecimento das leis do Criador, mas não tem conhecimento do Criador das leis, Uhum. fica um vazio na vida da pessoa. É. Eu senti isso na minha vida como estudante. E depois que eu tive essa outra visão do outro lado, achei que realmente a coisa deve começar no âmbito da educação infantil, educação no lar, educação infantil. Então, há necessidade de preparar material adequado para essa educação, seja no lar, livros para os pais de família. Quando eu digo livros, é uma literatura em geral, incluindo Uhum. os Sim, meios sim, mais modernos, né? Porque claro. nos velhos tempos, 100 anos atrás, na realidade era livro. Uhum. Depois revistas, depois entra a rádio, depois entra a televisão, e entra a computação, a informática. Então, hoje em dia, a gama de campos que podem influir na sociedade em termos do conhecimento é muito Uhum. grande, não é? Temos esses meios de comunicação modernos que são, inclusive, muito rápidos e são acessíveis facilmente. Uhum. Então, há necessidade de, na defesa do criacionismo, nós termos ferramentas desse tipo para chegar a esse público que realmente perece por falta de conhecimento. Né? Claro, claro. E o podcast é uma dessas mídias também, né? Apesar dela Exatamente. se parecer muito com o rádio que você mencionou, né? Que é pelo menos o Verdade. sistema que a gente está fazendo aqui, onde a pessoa pode ouvir e tal. A única diferença é que ela pode parar a hora que ela quiser, voltar, retomar, né? E ouvir quantas vezes ela quiser, não é uma coisa só ao vivo, né? Mas até compartilhando uma experiência aqui, uns dias atrás me encontrei com meu tio, ele mora em Minas, e ele disse que a minha prima numa viagem, era uma viagem de 8 horas, falou, quer ouvir alguma coisa? Aí ele, claro, por favor. Ele colocou um dos nossos podcasts. E daí ele Olha. foi ouvindo e ele gostou tanto e se distraiu no bom sentido, porque ele não podia distrair na estrada, né? Mas era uma viagem noturna, então ficou acordado ouvindo e ouvindo da palavra. E daí eu disse: olha, o nosso objetivo é aquela mensagem do caminho de Emaús. As pessoas estão caminhando e Verdade. Jesus estava falando, e no final eles diziam. Jesus descrevia desde os profetas, né, até o Novo Testamento ali, o momento Verdade. onde eles viviam, e eles falavam como o nosso coração queimava ouvindo essas palavras. Aí meu tio falou: se esse era o intuito de vocês, vocês conseguiram. Pois foi assim que eu Olha me que senti beleza. ouvindo o podcast de vocês. Então, o que o Rui falou aqui realmente é muito importante. Nós vivemos numa era onde tem múltiplas opções e artigos, seja digital, seja em texto, tudo, vídeo, filmes. A gente tem que explorar cada vez mais essas possibilidades. Mas tudo bem, de qualquer modo, pensando agora, né, o Rui pai e o Rui filho falaram tanto da necessidade dessa, né, de espalhar o criacionismo, né, de levar até as pessoas, e também de quando começou, né, nós paramos ali bem na linha, né, na data onde tudo começou, mas antes de ouvirmos um pouco da história, né, alguns pontos importantes da história da SCB, eu queria que vocês falassem rapidamente para o público o que é a SCB, né? Nós estamos falando daqui da sociedade, mas o que ela é como instituição e qual que é o objetivo, a missão que ela tem como Sociedade Criacionista Brasileira. A sociedade hoje, porque ela teve uma evolução, né? Ela começou A de uma verdadeira maneira, evolução, né? ela evoluiu.
Mas hoje era uma entidade jurídica, personalidade jurídica, sem fins lucrativos, que visa a divulgação do criacionismo. Certo. Agora, dentro disso tem aspectos importantes a serem destacados. Por exemplo, o que é o criacionismo? Bem, o Uhum. criacionismo a gente costuma apresentar sem muita definição, muita definição com detalhes, né? A gente apresenta que há na interpretação dos fenômenos naturais, interpretação da natureza, há duas coisas de importância a serem consideradas. É se na natureza há acaso ou se há planejamento. E, em conexão com isto, se na natureza percebe-se na natureza a existência de um Criador ou não. Não se percebe absolutamente nada, e até pelo contrário, que a natureza ensina-nos alguma coisa que leva-nos a negar a existência de um Criador. Certo. Então, são essas duas, esse par de duas considerações é que deve ser levado em conta para que a gente defina o criacionismo. O criacionismo, então, é uma visão da natureza que leva em conta a existência de planejamento e a existência de um planejador. Então, Uhum. é simplesmente isso. Não adianta começar a falar que tem o criacionismo bíblico, o criacionismo concordista, o criacionismo Terra jovem, terra terra antiga. jovem, terra antiga. Isso daí só acabam sendo detalhes, porque na realidade a, a controvérsia que existe basicamente se resume a essas duas observações que eu pude fazer. A existência ou não de planejamento e a existência ou não de um planejador. Porque pode até existir planejamento, quer dizer, não pode existir planejamento sem planejador, mas Uhum. pode existir planejamento teísta e ateísta. Pode existir planejamento, enfim, com várias nuances, não é? Uhum. Então, o criacionismo que nós apresentamos e defendemos é um criacionismo bíblico, portanto, é um criacionismo teísta. Uhum. Mas é um teísmo que não é o teísmo, o deísmo ou qualquer outra. É um teísta no sentido de que os pontos básicos são a aceitação de planejamento e de um planejador. Desculpa, nós não entramos em detalhes a respeito de doutrinas bíblicas que podem ser distintas, desde uma visão, vamos dizer, agostiniana, de Santo Agostinho, na Igreja Católica, ou uma visão luterana ou calvinista do conceito bíblico. É independente de qualquer coisa. É o texto bíblico que mostra a existência do Criador. Começando lá no primeiro livro, no primeiro versículo da Bíblia, não é? No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, está dito lá que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a criação de tudo, falando esse tudo biblicamente, no sentido de é um tudo relativo, né? Porque quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, já começa a haver dúvidas. Que céus e que terra são esses? E aí já começa a entrar certas doutrinas bíblicas que pode complicar um pouco a coisa. Mas, na realidade, nós entendemos de uma maneira mais ampla que Deus é criador de tudo. Tudo que existe é porque teve um criador que criou, Uhum. incluindo não só o nosso planeta Terra, com tudo que está aqui, o nosso sistema solar, nossa galáxia, conjunto de galáxias, enfim, o universo como um todo. E aí tem problemas filosóficos, epistemológicos, que têm que ser levados em conta para uma melhor compreensão de certos detalhes que podem aparecer. Mas isso daí, em termos da sociedade criacionista brasileira, é algo que não é objeto da nossa discussão. Perfeito. E doutor Rui, agora que a gente compreendeu, né, exatamente o que é a SCB, e aí, no caso, a questão do próprio objetivo, né, da missão
dessa instituição. Conta pra gente um pouco sobre como começou a SCB, né? Para a gente poder trazer à memória a história, né? E conta pra gente um pouquinho da história, como começou, alguns pontos que Sim, foram marcantes para o senhor, né? Desafios que foram enfrentados, obstáculos que precisaram ser transpostos, né? Para que os nossos ouvintes possam conhecer a história. na realidade, até eu conversei aqui com o Rui, meu filho, que ele vai me ajudar porque ele vai complementar muita coisa que eu vou esquecer. Mas nós temos algumas linhas que gostaríamos de expor sobre a natureza da sociedade. Bom, ela surgiu no contexto que o Rui já mencionou aí, quando ele estava estudando na época segundo, primeiro e segundo anos do curso chamado então colegial, que era na época o Brasil teve muitas reformas educacionais. Na época, a, na época em que ele estava estudando no colégio lá onde que ele mencionou, era o curso de segundo grau que chamava científico. Tinha uma divisão entre isso, o curso clássico e o curso científico, que corresponde ao ensino médio de hoje, os dois. Na época eles eram divididos em duas vertentes. Né? No tempo que o Rui estava estudando lá, que ele mencionou que surge o problema de livros didáticos e de professores que foram preparados em instituições de ensino de nível superior, dentro de uma visão evolucionista, começa a surgir problemas. É natural que isso aconteça. Né? É a questão da falta do conhecimento. Então surgiu esse vazio, que nós estamos em frente de um problema educacional que está afetando um problema, a vida familiar, enfim, dos pais dos alunos, dos próprios alunos, evidentemente. Por que está afetando? Porque eles foram criados num ambiente onde a visão, a cosmovisão, essa visão da natureza de uma maneira geral, era criacionista, não se declarava criacionista, mas fundamentalmente era criacionista porque era uma visão bíblica que dominava o que era aceita pelos lares, pelos pais, dos alunos, dos próprios alunos. E de repente veio esse choque, um choque de gerações, um choque de cosmovisões. Né? Então precisa haver professores que estejam preparados para lecionarem a sua matéria, seja química, seja física, seja história, qualquer na área social, todos os ramos, todas as divisões aí da sociologia, incluindo filosofia, etc. Parte biológica também. A biológica está na biologia. Né? Tinha de ter professores adequados e tinha de ter material escolar adequado, livros, pelo menos. Por mais que eles queiram estabelecer alguma tendência, né, que sejam tendenciosos, eles dão margem a uma certa flexibilidade que permite ver o outro lado também, ver os dois lados da mesma questão. O que a gente poderia fazer? A meu ver, era começar publicando algo, uma literatura, em termos de artigos, que não dava para começar já enfrentando o problema num âmbito muito maior, que publicar só imediatamente livros, né? Nós tínhamos que começar a publicar artigos, e para publicar artigos, ficar uma pessoa só escrevendo artigos? Não, então vamos fundar uma sociedade com várias pessoas que possam colaborar entre si para ter uma estrutura que permita divulgar pequenos artigos, notícias a respeito dessa controvérsia criação e evolução, mostrando os dois lados da questão. Sempre quando perguntam para a gente na sociedade, né, a imprensa nos convida aí para entrevistas e eles fazem normalmente a pergunta, né, que semelhante a essa, porque como surgiu a sociedade, etc, etc. Mas a pergunta é feita em termos de se a sociedade batalha contra
contra não, digo, a favor do ensino do criacionismo nas escolas. Nós não somos nem a favor nem contra. Não é uma atitude comodista, não. É porque Uhum. ser a favor de serem ministrados as disciplinas, ministradas as disciplinas, nas várias áreas aí de física, química, as ciências sociais de uma maneira geral, cadê o professor que vai poder ensinar isso? Cadê a literatura, o livro didático? Não existia absolutamente nada. Então vamos começar Entendi. devagarzinho, publicando a nossa revista Criações, pode começar a despertar pessoas para virem colaborar e engrossando as fileiras daqueles que creem naquela estrutura conceitual criacionista que havíamos mencionado inicialmente, e pessoas preparadas para poderem escrever a respeito, fazer palestras a respeito, colaborar então para que essa finalidade pudesse ser atingida. Né? Teve uma Semana da Cultura que foi feita em São Carlos, pelo pastor Leão Denísio Endramin, e foi nessa ocasião que nós tivemos a oportunidade de conhecer a existência de uma sociedade criacionista que tinha nos Estados Unidos. Já há 10 anos. Ela já existia e era a única. Até então não existia outra. Talvez até existisse, mas não tinha o porte dela. Era de maior porte. Né? Que é a Creation Research Society. E aí o meu pai, tomando conhecimento desta informação, foi até através do professor Orlando Ritter, escreveu para os Estados Unidos. Naquela época era carta, né, que você tinha que mandar e esperar a resposta da carta. Tal. E daí ele se associou e nós temos, desde o primeiro número dessa revista, dessa entidade, que foi objeto, digamos, da tradução dos primeiros artigos que compuseram a nossa folha criacionista da época. E o primeiro número foi publicado em abril de 1972. Então, o movimento começou no final de 1971, através dessa Semana da Cultura, mas com a influência da questão do ensino especificamente de química e de biologia. Isso. No curso que o Rui estava fazendo lá em Campinas. E aí, em 72, é que nós consideramos como sendo um marco, digamos, do surgimento da Sociedade Criacionista Brasileira. E na época era composta basicamente só por pessoas da família. Então era meu pai, a minha avó, que ajudava também na revisão. Era professora de português da minha mãe. Né? Eu ajudava também, inclusive, a datilografar, etc., né? Meu irmão. Então, era uma coisa assim mais familiar, vamos dizer, esse início, né? Até que, quando em 2000, aí sim, nós fizemos uma assembleia com 59 membros fundadores, aí foi instituída e constituída oficialmente com CNPJ, com endereço, tudo mais. Mas durante um bom tempo ela funcionou em casa, né? Porque não tínhamos recursos, não tínhamos outras, sejam materiais, humanos e outros, para fazer diferente. Né? E foi um período interessante porque a gente começou a ter contato com outras sociedades que foram surgindo também. Né? Sim. Fomos conhecendo posteriormente a criação da Creation Research, que ele mencionou, fomos conhecendo outras sociedades fundadas posteriormente e uma ou outra fundada anteriormente. Porque a primeira sociedade que realmente existiu nos tempos modernos foi na Inglaterra. Era um movimento criacionista. Não vamos ter muita minúcia com relação ao nome e tal, mas era um movimento criacionista britânico. Né? Certo. E isso foi muito valioso, porque nós fomos recebendo os influxos dessas outras sociedades todinhas, mantendo contatos, descobrimos grupos no Brasil interessados. Né? Eu viajava muito naquela época, porque eu estava numa missão no Ministério da Educação, que era fazendo uns estudos a respeito do ensino de engenharia no Brasil.
e estava coordenando essa comissão e viajava pelo Brasil afora para conhecer as escolas todas de engenharia do Brasil. Naquela época só existiam 120 escolas de engenharia no Brasil, 1950 e 1970, 70, em torno de 1970. Olha só. Hoje em dia, 120 quase que só no estado de São Paulo, somado, não é isso. Aham. Mas é interessante porque nessas viagens, eu vou dar um pequeno exemplo. Eu fui a uma Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu acabei conhecendo um juiz de direito que era um criacionista. Foi assim meio por acaso, mas foi devido a uma viagem dessa que eu fiquei conhecendo esse juiz de direito. Na realidade, ele não morava na região ali de Recife, era numa cidadezinha próxima. Carpina. Carpina. Acontece que o tempo passou, e esse juiz criacionista acabou sendo um bispo anglicano. E eu retomei o contato com Olha ele, só. já ele sendo um bispo anglicano criacionista, porque naquela época a gente já conversou sobre o criacionismo com ele. E esse Interessante. bispo, o Agrinaldo conheceu, Nós estivemos porque conversando juntos. o Agrinaldo foi estudar lá em Pernambuco e ficou conhecendo o bispo. E quando ele estava na presidência aí da Dona Mar, ele retomou o contato com o bispo a meu pedido, para que retomássemos essa amizade todinha. E foi interessante, porque estou citando isso apenas para mostrar que uma conversazinha dá origem a uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa. Na realidade, por exemplo, o Numar. Como surge o Numar? Não sei se vocês conhecem a história todinha do Numar, né? Mas, porque vocês estão dentro do Numar, mas eu que estava fora do Numar. Uhum. Numa dessas minhas missões de MEC, na realidade, naquela ocasião já não era mais MEC, eu já estava no Conselho Federal de Engenharia. Eu tive a oportunidade de pertencer a dois conselhos, né? Ao Conselho Federal de Educação e ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA. Quando eu estava no CONFEA, depois que terminou meu mandato no CONFEA, já tínhamos começado um trabalho que era relacionado com o meu trabalho no Conselho Federal de Educação anterior. Isso eu estou falando isso, desculpe, mas não é para me projetar aqui em coisa nenhuma, é porque está ligado, sempre estive ligado em todas essas minhas atividades profissionais ao criacionismo, sempre tirando o proveito de uma viagem, de um contato, enfim, da própria atividade. Fui a Maringá para um congresso do Conselho Regional de Engenharia do Paraná, que foi feito lá na cidade de Maringá. E conversa vai, conversa vem. Falei, olha, como eu vou ficar basicamente uma semana aqui, eu fico até o fim da semana e vou visitar a igreja adventista aí de Maringá. E encontrei não, fui informado de que tinha uma professora lá que se interessava pelo criacionismo, que era a professora Cleusa. Não sei se vocês aí de Maringá conhecem a professora Cleusa. Daí tive um contato com ela e disse, olha, eu posso fazer um contato para a gente conversar sobre o criacionismo com os jovens. Então ela organizou lá uma reunião com os jovens, etc. E um dos jovens que esteve presente foi o Agrinaldo. Então veja que as coisas vão se ligando. De repente o Agrinaldo, que tive esse contato lá em Maringá, através do contato com a professora Cleusa, acaba sendo o fundador, basicamente, juntamente com todos os outros que lideraram o movimento, do Numar, em Maringá, e ele, Agrinaldo, entra em contato com o bispo anglicano, que era o juiz de direito lá de Carpina, em Pernambuco. E isso ilustra que o meu trabalho profissional sempre esteve ligado, direta ou indiretamente, ao trabalho da da sociedade criacionista, trabalho criacionista. O início era assim, aleatório, mas
é uma aleatoriedade dirigida, na realidade. Né? É uma Porque, jesucidência, né? A coisa É, exatamente. mas teve um episódio interessante nesse começo também, que acho que poderíamos mencioná-lo, em relação à Folha Criacionista. Teve em 1972, que foi também o ano da fundação, no mês de julho, um congresso de universitários na cidade de Manaus, no Teatro Amazonas. E aí nós até corremos para preparar as folhas criacionistas para podermos levar para esse congresso. Os dois primeiros Os números. dois primeiros números. Saímos de São Carlos com a caminhonete que meu pai tinha, pegamos a Belém, Brasília, Que 3 dias, estava em em construção. construção, estrada de chão, né? Aventura. Viajando, Mais de 3 dias para poder de chegar São lá. Carlos a Belém. Aí em Belém pegamos um navio, subimos 5 dias de navio, Rio Amazonas, até chegar a Manaus, para poder participar desse evento que teria lá, né? Então vejam, foi o primeiro evento que a Sociedade Criacionista Brasileira, levando a Folha Criacionista, participou. Mas nós éramos penetra. É, Nós chegamos lá, os franco-atiradores, e fomos contactar o pessoal que estava dirigindo o congresso, e eles não foram muito receptivos, não, sabe? foi bem interessante. Mas não vamos entrar em detalhes, mas a gente ficou meio desanimado, mas depois voltamos. Agora o Rui faz questão de contar o que aconteceu com o Naval. Veja bem, foi em Belém do Pará, viu? Belém do Pará, quando a gente estava voltando e tinha uma das sacolas com algumas das revistas que tinham. Veja bem, não era sacola, era pacote. Pacote. Mas estava dentro de uma maleta de mão, né, que estávamos levando, uma caixa. E a pessoa que estava tirando do navio para levar para a terra firme, acabou deixando cair dentro do rio. Nossa. E ao cair dentro do rio, flutuou, não afundou. Que nem um machado. E aí a gente tem conosco aqui guardado com muito carinho metade da folha criacionista com uma cor mais avermelhada, né, das águas barrentas do rio. Olha e a só. outra parte que ficou mais branquinha, que não teve aí a água que molhou. Então, alguns exemplares nós realmente perdemos, porque ficou impraticável, né? Mas foi a primeira experiência. Depois voltamos de carro, né, novamente. Né? 50 anos atrás. Há 50 anos atrás que ocorreu esse episódio, exatamente no mês de julho. Quer dizer, é algo que agora, no meio do ano, está fazendo 50 anos que ocorreu isso. Né? Olha só, a folha foi batizada, né? Ela foi batizada nas águas do rio. Em águas brasileiras, né? Águas brasileiras, literalmente. Então, com relação a pontos marcantes, evidentemente o primeiro foi a questão da Folha Criacionista, que hoje já é revista criacionista, cujos artigos e notícias estão sendo incorporados numa grande publicação que vai ter quase umas 5.000 páginas, que são todos artigos e revistas categorizados por tópicos. Uau! Fenomenal. Então, isso já está finalizando, já está quase no fim. Sensacional. De mais um mês, mais ou menos, eu acho que termina a diagramação já para o livro que está recebendo o título de Compêndio Fé e Ciência. Sensacional. Em comemoração aos 50 anos da sociedade. Então, tem os tópicos lá de astronomia, de geologia. Então, parte do universo vem vindo até a Terra. Entendi. Chega a questão da física, da química, da biologia e das ciências sociais. Né? E terá um volume também que será o 9º volume, que vai contar a parte toda da sociedade, desde os primórdios. Toda a documentação em termos de artigos e notícias. E um outro ponto marcante na vida da sociedade
foi a criação do seu site, que nós Uhum. tivemos a felicidade de conhecer uma pessoa no Rio de Janeiro, Marcos Vinícius De Paula de Moreira, que Paula é Moreira, engenheiro também, mecânico. engenheiro mecânico, que é engraçado que ele, o primeiro contato que a gente teve com ele, a gente conversou a respeito de um personagem histórico na história da Igreja Adventista, que foi o primeiro adventista batizado no Brasil. Uma coisa interessante. E que, por uma. Como é que é? Uma coincidência que não é uma Que é exatamente, coincidência. por uma coincidência que não é coincidência, é meu tio-avô, que eu cheguei a conhecê-lo. Mas quando eu conheci, eu não era coisa nenhuma naquela época, que não era nada. Então não dei valor, muito valor, mas foi logo depois eu acabei me batizando e acabei sendo um, um cristão criacionista, né? Daí eu tive a oportunidade de conhecê-lo no finzinho da vida dele, um ano e pouco só, que ele fazia um tratamento de saúde lá em São Paulo, que era onde eu estava morando. Então, eu estava terminando o curso de engenharia lá na Politécnica e se tornou um personagem que, apesar de eu ter conhecido assim muito pequeno contato, mas todo o trabalho de publicações que ele fez, eu consegui reunir e tinha livros que ele já tinha publicado e tinha um livro até, foi o segundo livro que ele publicou, chamava-se O Sábado, porque ele põe o sábado em conexão com a criação. Por isso que ele diz que ele foi, do meu ponto de vista, foi o primeiro criacionista cristão que eu acabei conhecendo no Brasil. E do Mundo Moderno, que foi em 1919 que ele publicou. Não, mas Isso. peraí. No mundo moderno já tinha muitos outros criacionistas Sim, por aí. sim, mas eu digo ele esse teve, livro em a especial. publicação dele foi realmente uma publicação pioneira. Pioneira. Ele destacou coisas nesse livro que muito posteriormente é que vieram a ser destacadas. Bom, mas o fato é que o Marcos Vinícius tinha comprado esse livro, que foi publicado em 1919, não sei como chegou às mãos do Marcos Vinícius lá no Rio, e ele conversou comigo a respeito do livro, que tinha uma dúvida, porque na parte final do livro deveria constar um apêndice, mas não tinha o tal do apêndice. Abrindo o livro, logo no começo, tinha lá o sumário, etc., e constava um apêndice. E a gente chega até o fim do livro e não tem o apêndice, que tinha a ver com a questão da origem comum das línguas e das religiões. Que depois eu descobri os manuscritos todos dele, que a minha tia, ele era meu. Na realidade, é a minha tia que era. A minha tia, que era irmã da minha avó materna, é que era casada com ele, Guilherme Stein. Então, ele era meu tio-avô colateral, vamos dizer assim. Né? E eu disse que essa tia, depois que ele faleceu, doou para mim toda a literatura que ele tinha. Tantos livros, dicionários, tem um dicionário de grego desse tamanho, assim, tá aqui no nosso Liddell Scott, um dicionário famoso. O Leader Outros Scott é dicionários famoso, é? em alemão. Uma coleção de livros que ele tinha aqui. E Uau. ele acabou sendo o primeiro professor de escola adventista, criacionista, primeiro tradutor de livros para a Casa Publicadora Brasileira, que na época era Sociedade Internacional de Tratados, foi o primeiro colportor que acabou vendendo livros também, antes de participar da parte de editorial propriamente dita, E o redator também. e redator. E, enfim, foi um personagem assim, de destaque, que deu a vida pela causa criacionista. E daí eu consegui resgatar não só uma publicação desse livro, sabe, que tinha uma tarjazinha que era colada
no livro que o Marcos tinha, ela provavelmente tinha se descolado, né? Que dizia que, por razões de dificuldades tipográficas, etc., não tinha sido inserido o anexo. Olha. Bom, isso é uma curiosidade. Mas, além disso, eu herdei todos os originais datilografados e corrigidos por ele, daquilo que se tornou realmente o primeiro livro que nós publicamos como Sociedade Criacionista, que foi A Torre de Babel e Seus Mistérios. Aham. Ele estudava línguas. A origem comum das Interessante. línguas e das religiões era o tema dele. E esse livro fazia parte de uma coleção com mais dois, cujo título dos dois seguintes era o Tupi 1 e o Tupi 2, com o adendo Origem Comum das Línguas e das Religiões. Ele deixou claro que começou com a Torre de Babel, que era um livro introdutório, e mais esses dois. Mas é uma obra de erudição assim notável, sabe? Notável. Impressionante. E esses livros são publicados pela Sociedade. O Tupi já foi publicado em segunda edição, o Tupi 1, e o Torre de Babel também em segunda edição, que ele teve uma certa acolhida, né? O 2, que é mais volumoso e é muito complexo, eu demorei quase 50 anos para ficar trabalhando em cima desse livro, Uau. para poder editá-lo, né? Mas ficou muito bom também. É uma obra de erudição assim, extraordinária. Então a gente vê pessoas espalhadas pelo mundo por aí, criacionistas, colaborando, escrevendo, divulgando, e pessoas realmente estudiosas. Porque nesses contatos que a gente tem, não tanto hoje em dia, porque parece que as barreiras não estão tão claras como anteriormente, que os criacionistas eram ridicularizados. Né? Então, por exemplo, a primeira ridicularização. Então vocês creem no boneco de barro? Isso daí me calou fundo, sabe? Tanto que nós estamos publicando agora, vai ser um livro publicado em comemoração ao cinquentenário, Boneco de Barro, título do livro. Analisando considerações a respeito, tá um nome meio comprido. O título comercial é O Boneco de Barro. Porque Interessante. é degradante, a gente vê até em igrejas mesmo, cristãs, né? Falando de boneco de Acontece. barro, ensinando as crianças com um modelinho lá de boneco de barro. Que é de boneco de barro? Isso você pode ler de cabo a rabo a Bíblia, ninguém falou, não está escrito em lugar nenhum. É De boneco de verdade. barro. Verdade. Então, esse livro, eu estou. Acabamos hoje até. A editoração dele já está editorado formalmente para a gráfica. Tem mais 2 ou 3 que estão saindo do forno. Mas peraí, não mexe aí. Rapaz, quanta coisa boa, hein? Não tem embaixo, segredo, surpresa, né? Surpresa. Mas esse livro Dá spoiler aí. foi um livro que eu fiz num folhetinho e tal, discutimos, mostrei para algumas pessoas, e mandei para o Lutz e para Professora a Graça. Graça, a esposa dele, lá no Rio Grande do Sul, e gostaram muito. E daí eu falei, então vocês vão me complementar esse livro na parte aí que vocês são especialistas, né? E o Lutz escreveu a respeito disso e a Graça a respeito da parte, por exemplo, da costela. Então é espetacular porque que é uma costela mesmo. Bom, isso daí está lendo no livro, não estou nem fazendo propaganda do livro, mas é uma coisa muito curiosa. Realmente eu me sinto assim muito agradecido por ter a colaboração do Lutz e da Graça para esse livro que provavelmente, se não vai ser o último, vai ser o penúltimo livro que eu vou ter a oportunidade de colaborar. Porque Legal, o outro, bem coisa boa por aí. que já está começando a ser editorado, está como é que chama? Na editoração, é um livro que eu até usei as palavras, que são as palavras do título desse livro, no início da nossa conversa. E doutor Rui, pensando agora na questão do contexto atual, né, de onde nós estamos agora, né? Como está a SCB hoje? E uma outra pergunta ligada a essa, né? Qual a atual situação do debate criação e evolução agora, né, na percepção de vocês?
E o que a gente pode esperar para o futuro, né? Quando a gente olha para esse passado com tanta base, com tanto fundamento, né? Com construção de relacionamentos, né? Livros aí históricos, né? Que a gente pode dizer, com certeza, né? Mas olhando para esse momento agora, né? Como está a SCB hoje? Qual a situação do debate hoje sobre criação e evolução, né? Depois desses 50 anos de caminhada, né? Onde nós estamos agora e o que a gente pode aguardar para o futuro. Eu entendo que nós tivemos um acontecimento de interesse, que foi a gente, em primeiro lugar, ter descoberto o Enésio. Enésio, Almeida Filho. Enésio Eugênio de Almeida Filho, que era, quando nós o conhecemos, no início dos nossos seminários, Filosofia das Origens, que também fizemos cerca de 30. Nós estamos agora comemorando o 20º ano desses seminários. Isso. Vamos fazer até um evento no Rio de Janeiro em comemoração aos 20 anos. E será o 28º seminário. Porque esses seminários começaram no Rio de Janeiro, patrocinados, idealizados e comandados inicialmente pelo Marcos Vinícius, que nós mencionamos agora há pouco aqui. Que nos deu suporte no site no início também, né? Que o site foi outro ponto marcante também na vida da sociedade. Mas voltando à pergunta propriamente dita, nós tivemos essa oportunidade de conhecer o Enésio, convidamos o Enésio para praticamente todos os nossos seminários daí para frente, para ele falar sobre o design inteligente. Ele era o coordenador do Núcleo Brasileiro de Design Inteligente. E eu sempre achei que o design inteligente era o braço direito do criacionismo nessa divergência conceitual aí, para podermos entrar em círculos, eu diria, mais parte acadêmica, né? Mais acadêmicos, exatamente. Numa linguagem mais acadêmica. E daí esse núcleo prosperou e hoje em dia foi fundada a Associação Brasileira do Design Inteligente, continua o Enésio lá na associação como secretário, coisa semelhante, e temos o Marcos Eberlin como o presidente dessa associação. Então eu acho que essa associação deu um impulso à questão da importância do criacionismo, porque inclusive eles estão muito ligados à Universidade Mackenzie. Então é algo que é tratado em nível universitário, né? E apesar de pessoas não gostarem ou divergirem, ou enfim, tenham suas ressalvas, o fato é que o Mackenzie está dando apoio institucional ao núcleo de design inteligente, brasileiro de design, núcleo de Associação Brasileira de Design Inteligente. O que eu acho muito bom, porque isso desperta o interesse e, na realidade, as nossas publicações poderão ser úteis para esse tipo de gente que, na realidade, numa classificação que a gente possa fazer daquela de aceitar a casa ou o planejamento e aceitar a Deus ou não aceitar a Deus, né? A revelação de Deus em última análise, o design inteligente ele não está nem aí nessa segunda fase, ele está na primeira fase, a casa e o planejamento. Ele vê planejamento, mas ele não vê o planejador e não se interessa por isso. Entendi. Tudo bem que não se interesse, mas fica uma ferramenta para a gente agora complementar e mostrar quem é o planejador, né? Então, essa é a minha visão do panorama atual, que eu acho que é um ponto importante a ser levado em conta. Eu até complementaria também, além aí do site, e esses seminários Filosofia das Origens que nós temos feito, também os mini centros criacionistas que nós temos divulgado e têm surgido em várias partes, sejam em igrejas, em escolas e outras instituições. Cursos à distância que também a SCB tem disponibilizado gratuitamente, que está no nosso site, além também de vídeos, né, que fizemos inicialmente com a TV ADSAT, que agora é Novo Tempo, e quando começou o programa Origens, a Mariana Venturi, que foi a primeira
que esteve à frente do programa, ela O passou um bom programa tempo Origens da aqui, TV da Novo TV Tempo. Novo Tempo, isso. Bom, o fato é o seguinte, desviou um pouquinho da sua pergunta, mas é esclarecedor, porque Não, tranquilo. são fatores que estão influindo nessa visibilidade do criacionismo. Por Uhum, exemplo, o programa do Novo Tempo sobre origens, uhum. bem ou mal, pouco ou muito, ele está abrindo um horizonte interessante aí também para atingir um certo tipo de gente que de outro jeito não seria atingido. É, eu me lembro, Por inclusive, eu assisti escolas, vários episódios, e ficou muito bem feito, com uma entrevista com vários pesquisadores de vários lugares do isso, Sim, mundo, inclusive, tanto do exato. Brasil, né, quanto de fora. Eu acompanhei, eu tô toda semana eu assistia. Porque eles têm as temporadas, né, então não é constante, Isso. né? exato. Mas Bom, quando mas sai eu então, vou lá conferir. É. então eu acho que em termos da atualidade, o que a gente destaca é essa nova abertura com o design inteligente ao nosso lado, ou nós ao lado dele. Eu complementaria aí nessa parte dos desafios, então, que meu pai falou sobre a questão da credibilidade, dos colaboradores, né, que nós passamos a ter, antes nós não tínhamos, né, sejam para as publicações, para as traduções, né, e para essa parte de apoio logístico, né, e também em relação às publicações, que nós já estamos com mais de 50 publicações que já editamos ao longo desses anos, né? Incluindo algumas que fizemos até contato com essas sociedades congêneres no exterior. Alguns livros até editamos no exterior e foi importado para o Brasil, que ficou mais em conta fazê-lo lá fora do que aqui, né? E o que o meu pai comentou também do compêndio. E uma coisa também, que é um desafio muito grande nosso, que estamos agora nesse ano, na fase já de captação de um museu virtual, com todo o acervo da Uau! sociedade criacionista, seja em termos dos materiais que nós temos aqui no nosso centro cultural, como também dessas publicações que queremos disponibilizá-las gratuitamente e também algumas com valor simbólico, da versão PDF ou em outras versões EPUB, etc. E também de tradução disso para o espanhol e para o inglês. Então, Uhum. eu vejo como um grande desafio isso, né? E futuramente, quem sabe até termos o nosso museu físico, que é uma coisa que a gente vai fazer primeiro o virtual para depois fazer o físico. Então, dentro desses Entendi. desafios, nesse ano do cinquentenário, É, eu comentaria isso. na realidade, a pergunta dele era sobre não necessariamente esse tipo de trabalho nosso, mas sobre o ambiente como está no momento, Uhum. em termos de aceitação ou Isso, rejeição. isso, um debate Outro atual. episódio importante foi o da Rosinha Mateus, lá no Rio de Janeiro, com a questão do ensino religioso nas escolas. Há cerca de 10 ou mais anos atrás, levantou uma celeuma enorme, muita rejeição. Era quando a gente sempre era perguntado pela imprensa que nos entrevistava sobre a nossa opinião sobre o ensino do criacionismo nas escolas. Nós somos contra o ensino do criacionismo nas escolas, porque essa coisa não se impõe por decreto, não se impõe por algo que seja realmente imposto. Isso Uhum. aí tem que surgir naturalmente. Uhum. Então, para surgir naturalmente, precisa haver o debate a respeito das posições, a epistemologia da ciência ser discutido, se ver essa questão das estruturas Estruturas conceituais, conceituais. e se isso Uhum. começar a ser explorado, as portas vão se abrir naturalmente. Vamos discutir a Uhum. coisa, independentemente de se vai ser da adventista, se vai ser sei lá o quê, E porque qual denominação que seja. Aí, é uma época em que no próprio meio católico estão surgindo aí aqueles documentos papais, né, como é que encíclica. é encíclica papal, Sim, sim. um outro documento que está levantando esse tipo de questão.
É Então, verdade, a questão verdade. tá sendo traduzida, está sendo trazida à luz. E a gente tem de estar preparado para ajudar as pessoas que vão se envolver nessa questão a Uhum. poderem discernir realmente o âmago dessa discussão. Por que Perfeito, perfeito. a própria história do evolucionismo, que o evolucionismo de hoje não é mais o darwinismo. Então, Aham. os próprios darwinistas não são mais que eram darwinistas, não deixaram de ser, são evolucionistas ainda, mas volta e meia as próprias descobertas da ciência estão apontando para na área biológica especialmente para coisas tão complexas que não são explicáveis pelo mero acaso. Uhum. O pessoal que está entendendo aí de probabilidades, estatísticas, etc., já está mostrando um outro lado. Então, nós Uhum. estamos uma fase verdadeiramente de transição que temos que aproveitar. E, Uhum. e outra, agora, nos nossos termos aqui, mais da sociedade propriamente dita, complementando o que o Rui estava dizendo, que fez um resumo poderoso aí, De você capacitar professores para poder é, ensinar vendo as duas exato. cosmovisões também. Além da capacitação dos professores, porque veja bem, o que surgiu com a fundação do Unumar foi uma outra etapa na vida da sociedade, porque daí começou serem despertados núcleozinhos em, Várias partes do país, né? em grupos, Uhum. pequenos grupos em várias partes do Brasil. Alguns deles até já se transformaram em núcleos mesmo, como o de Curitiba, E o de Maringá. além do de Isso, Maringá, naturalmente. exato. Tá? E outros estão na beira de querer se institucionalizar também. E esse pessoal, por exemplo, do núcleo de Recife, eles colaboraram lá com uma reunião no, A região do na Crato, né? região do Crato, lá No no Cariri. Cariri, no Araripe. E já surgiu gente interessada lá. E Uhum. eu já que falamos aí no Araripe, como as coisas vão se entrelaçando e vão se ampliando, assim, um tipo de uma reação em cadeia, né? Mas não para explodir, mas para originar Para os elos, expandir, né? expandir Expandir, né? com elos de ligação poderosos, né? Gente, fenomenal. É muito legal ouvir essa história e tudo que tem sido construído. E como você fala, né? Nós ouvimos, né? Algo até bíblico de não desprezarmos os pequenos começos, né? Tudo que Isso. começou pontual, de modo embrionário, né? Nós sabemos que Deus está gestando aquilo lá, né? E fazendo esse projeto para a coisa crescer cada vez mais. E é muito gostoso ver, como você falou muito bem, de como a coisa vai crescendo de modo orgânico, né? Às vezes a É, gente não precisa nem forçar, a coisa simplesmente acontece. E dando o próprio exemplo aqui de Maringá, foi começado ali com algumas pessoas interessadas num grupo de estudo e depois foi criado então o grupo que se tornou aí o núcleo, né? Uma coisa mais institucionalizada. E era interessantíssimo como criacionistas brotaram de todos os cantos. Pessoas em universidades aqui da cidade, por exemplo, universidade estadual, pessoas com cargos grandes, assim, importantes, que a gente nem imaginava, e eram criacionistas, né? Desde professores ou, né, outros cargos também. É muito legal ver isso acontecer, porque a gente vê que o evangelho e a verdade da criação, nessa mensagem que a criação traz, está no coração dessas pessoas, que infelizmente antes não tinham um ambiente para crescer e para desenvolver esse assunto, para dialogar esse assunto. Então é muito legal, como vocês bem falaram, que as pessoas tenham essas iniciativas de começar pequenos grupos de estudo. Novamente, não se preocupem por ser uma coisa pequena, de uma, duas, três pessoas, né? A própria SCB começou assim, né? E tantos Sim. projetos ao redor do mundo começaram assim. Então é deste modo que a coisa começa a florescer e alcançar cada vez mais pessoas, né? A gente se surpreende de como isso acontece. Mas depois de ouvirem todas essas histórias, eu acredito que muitos aqui vão estar interessados em se envolver um pouco mais. Claro que conhecer um pouco mais, eu vou passar aqui rapidinho no final como eles podem conhecer, mas eu gostaria de saber de vocês. Se alguém, né, uma pessoa nova que ouviu sobre isso, tem o coração queimando em relação ao criacionismo, como que ela pode se envolver hoje com a SCB? Olha, o Rui vai complementar, mas eu diria que
ela pode se entrosar com a SCB, em primeiro lugar, tomando conhecimento de tudo que está no nosso site. Que ali é o caminho. Por ali ela vai fazer a sua própria trajetória até chegar a um final feliz, né? Mas eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu não posso perder essa oportunidade para mostrar. Começou o núcleo em Maringá, no mar. Do Numar acabou nascendo o Nulon, Em Londrina. em Londrina. A menina lá, A Marcela, a a Marcela, professora Marcela e o esposo, o Josué. vocês conhecem a Marcela, né? Sim, sim. Sim. E o Josué, não sei se vocês conhecem, mas o Josué também, ele surge passando aqui por Brasília, quando ele ia fazer um concurso na Universidade de Brasília para ser professor de astronomia aqui. E a gente deu todo o apoio para ele e, de repente, ele acaba sendo o marido Marcela. da Marcela. E agora eles estão indo para o Japão, já estão lá no Japão. E lá no Japão estão formando um núcleo que vai ser o núcleo criacionista internacional da SCB. Uau. Veja como as coisas estão caminhando. Né? E outra pessoa, por exemplo, que é conhecida nossa, teve contato conosco, é o pastor Matson. O pastor Matson, ele trabalhou com os Carajás aqui em Goiás há muito tempo atrás. Depois ele foi ser missionário, né, daquele paralelo Da janela da janela 1040, né? 1040, Aham. e no Cairo, no Ficou no Egito, Egito. com uma Uau. temporada lá. De lá, ele foi para a China. Ele está agora lá em Macau, que tem uma certa tradição cultural portuguesa também, não é? Então, e lá ele não está formando um núcleozinho, um grupozinho, mas ele está divulgando coisas criacionistas das quais até ele participou quando estava aqui mais perto de nós. E a coisa vai se alastrando. É exatamente essa. É como o nascimento de uma planta que seja, ou de um ser vivo qualquer, não é? A parábola, né? Que você É, joga a semente, né? Tem umas que germinam facilmente e outras que demoram um pouco mais. Tem umas que tem que passar pelo fogo, né? E assim por diante, né? Bom, mas então a gente fica muito grato por saber que de Londrina já espalhou aí para muitos lugares, não só no Brasil, mas inclusive no exterior, né? Então E aí esse modelo de núcleos, eu acho que é um dos objetivos fundamentais que a gente deve ter. Porque o pessoal se arregimenta no seu ambiente, na zona de Contexto, né? influência. isso. E agora com a pandemia você pode fazer muitas reuniões virtuais. Então nós temos recebido muitas solicitações para a criação de grupos e núcleos. A pessoa pode se associar à SCB também. Com isso ele pode ver qual é o grupo núcleo que está mais próximo dele, né? Ou eventualmente com um grupo de pessoas a gente dá esse suporte para poder iniciar esse trabalho. Então, respondendo a sua pergunta, seria essa. Não somente divulgar os materiais que já publicamos, que editamos nos vários formatos, né? Difundindo principalmente para os nossos jovens, que quando eles chegam nessa fase, que saem principalmente do segundo grau, que vão para a universidade, é que o embate é muito maior. E se não tiver solidificado as suas bases, né, muitos desses, infelizmente, acabam deixando aqueles conhecimentos que tiveram a respeito de um Deus Criador e vão para o agnosticismo, para aí o evolucionismo e para outros ismos, né? Fenomenal, gente. E É. para o pessoal que está nos ouvindo, nós falamos em todo o podcast e vamos repetir nesse também. Se você quer buscar mais informações, todos esses artigos que eles falaram, esses materiais que estão sendo compartilhados, você pode ir no site da SCB, que é scb.org.br, e lá também você tem acesso a informações de outros núcleos, ou grupos. Quem sabe tem um pertinho de você
e você não sabia ainda, né? E você pode entrar em contato com essas pessoas, se juntar, somar forças para que essa mensagem de Gênesis, da criação, esse fundamento da palavra de Deus possa ser levado, como foi muito bem dito, aos jovens que estão entrando na universidade, passando por esse momento de crise e tanta dificuldade, né? Nós precisamos que a palavra de Deus esteja enraizada no coração delas. E, como nós sabemos, tudo começa lá em Gênesis, né? Então é muito, muito importante. Lembrei. Lembrou? Ok. Realmente, esse compêndio Fé e Ciência, ele vai ser uma ferramenta poderosa para os jovens. Poderosa. Porque, olha, 50 anos depois, a gente lendo tudo que foi publicado, esse compêndio ele vai responder basicamente todas as perguntas que estão surgindo na cabeça do jovem, que de repente sai do ambiente familiar, entra numa universidade e o meio influi, né, na realidade, e começa a ver coisas, pensamentos, ideias completamente diferentes das iniciais que trazia do lar. Ele vai ter uma bagagem, eu diria, munição, mas munição da boa e pesada para poder lutar contra essas forças que estão querendo demovê-lo das suas crenças iniciais, ou daquilo que... Da sua fé, em outras palavras. Né? Bom, era esse detalhe, porque realmente é um outro ponto alto que vai ser, com toda certeza, com a graça de Deus, esse compêndio Fé e Ciência. E se vocês querem saber mais dessas notícias, coisas que estão sendo lançadas e materiais que estão vindo por aí, porque tem novidade, como vocês falaram ali, né? Tem novidade chegando, né? Tem surpresa aí. Se vocês quiserem saber mais, acompanhem tanto o site quanto as redes sociais, seja do Numar, ou seja, da SCB, da Sociedade Criacionista Brasileira. E na rede social de sua preferência. Você pode ver no Facebook, pode ver no YouTube, tem vários vídeos e materiais e palestras. E também no Instagram, com notícias, temas diferentes que são lançados e também materiais novos que são publicados. Então tem uma grande gama para vocês começarem a trabalhar e muito material que vocês podem mergulhar para ganhar mais conhecimento em relação ao criacionismo. Então, novamente, em nome aqui do Crialogando, nós gostaríamos de agradecer muito a Rui pai e Rui filho por aceitarem o convite de estar aqui conosco. E é um prazer mesmo divulgar para as outras pessoas essa história maravilhosa da SCB. É verdade. Inclusive, algo que foi falado há pouco, né, que vale a pena ressaltar, né? O povo de Deus perece por falta de conhecimento, né? Então, para aqueles que nos ouvem, né, e estão aí, de repente, num ambiente em que não sabem ou precisam, né, de conteúdo, né, para a defesa da fé. E eu não digo só a defesa da fé, mas entender a ciência com um olhar cristão, né? A ciência é maravilhosa e com certeza aponta para o Criador, não há nenhuma dúvida com relação a isso, né? Então procure o site da SCB, tem muito material legal lá, né? Os podcasts também que a gente vem gravando, a gente vem sempre procurando mostrar e apresentar, né, conteúdos relevantes. E afirmando isso que o Danilo falou, né? Um privilégio imenso estar aqui, né, com os dois Ruis e poder ouvir um pedacinho, né, bem a pontinha do iceberg do que foi essa história de 50 anos, né, de amor, de construção de relacionamentos, né, de resgate de obras importantes para a própria história, né, das publicações no Brasil. Né? Eu tenho certeza que a gente tem coisa aí que vale ouro, né, literalmente. E é isso aí, galera. Valeu demais. Nós sentimos muito honrados de ter participado também, em nome do meu pai e meu nome, e ficamos à disposição para quem quiser contactar-nos através ou das redes sociais ou do nosso e-mail institucional também. Muito obrigado. Muito obrigado pela paciência que tiveram em me ouvir aqui com todas as dificuldades de comunicação que eu tenho. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado a Rui pai, Rui filho. E que Deus abençoe a todos. E até a próxima, no nosso próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Abraço.